A aula de hoje é sobre análise espacial em sistema de informação geográfica, análise espacial, a principal função do geoprocessamento. Então, a análise espacial é o ponto crucial do geoprocessamento. De fato, é o ponto crucial do geoprocessamento. E eu digo isso para vocês e vou ficar falando isso para vocês a todo momento. A principal função do geoprocessamento é a análise espacial. A principal função do geoprocessamento é a análise espacial. Então, dá para fazer mapas com sistema de informação geográfica? Dá para fazer mapas. Mas só fazer mapas é muito pouco, certo? Dentro da quantidade de ferramentas disponíveis para a análise das informações que vocês coletaram. As informações do mundo real que estão sendo representadas, estão sendo modeladas no sistema de informação geográfica. Isso é muito pouco fazer só mapas, tá? Ou só armazenar essas informações dentro de um banco de dados e esse banco de dados ser manipulado por um SIG. O importante do SIG é fazer análise espacial. Então, a necessidade de métodos de análise espacial, ela não é recente. Ela data dos primeiros mapas. Então, desde o início da construção dos primeiros mapas, a análise espacial já esteve presente. Só que ela era construída de uma outra forma, né? Você fazia um cruzamento entre informações de vários mapas utilizando outras técnicas. Técnicas não digitais, técnicas analógicas ou técnicas tradicionais de cartografia, que eu vou chamar agora de técnicas tradicionais de cartografia. Então, muitos dos métodos que estão implementados hoje no sistema de informações geográficas, né, que foram desenvolvidos, eles foram desenvolvidos muito antes dos primeiros SIGs. Então, essas análises que nós vamos construir no sistema de informações geográficas, algumas delas eram feitas antes mesmo do uso dos computadores, tá? Então, vou mostrar para vocês o exemplo clássico e tido como exemplo inicial, né, do uso do geoprocessamento. A grande parte dos autores colocam ele como exemplo inicial do uso do geoprocessamento. Tá? Esse mapinha é um mapa de Londres, tá? Agora esqueci a data do período, mas num período que estava tendo um surto, né, de casos de cólera e de óbitos, né, motivados pela cólera. Então, John Snow, ele propôs, um médico, né, ele propôs que os casos de cólera que estavam ocorrendo tinham uma relação direta com os poços de água que abasteciam a população daquela cidade, naquele momento. Então, o que ele fez? Ele pegou um mapa no mapa da área urbana, né, das ruas, das principais estruturas, vias daquele momento, né, só esse trechinho aqui, e ele saiu mapeando, pontuando todos os locais de ocorrência de óbito de cólera, né, óbito por cólera, óbito por cólera. Então, todos esses pontinhos pequenininhos são óbitos por cólera. E todos esses xizinhos, ó, x aqui, opa, voltando, olha aí, foi atualizado, 1854. Esses xizinhos aqui, xizinho, xizinho, xizinho aqui, esses xizinhos faziam referência aos poços de água. Tá? E o que ele percebeu? O cruzamento dessas informações, ele percebeu que havia uma densidade maior de casos de cólera, de óbitos por cólera, próximo de alguns poços. E qual foi a tomada de decisão que ele fez? Naquela época não se sabia que a cólera era transmitida pela água. Não se sabia, não tinha esse conhecimento. Então, a literatura fala sobre, ele teve um pequeno estalo, né? E ele resolveu lacrar esses poços onde tinha uma maior densidade de casos de cólera ocorrendo, né? Casos de óbito de cólera tinham ocorrido mais próximo. Então, ele fechou alguns desses poços. Deixa eu colocar aqui mais próximo.
o outro aqui mais próximo, sei lá. Fechou alguns desses poços, esse daqui é o mais denso, mais próximo dele, né? E após o fechamento desses poços, o número de óbitos de cólera por cólera declinou na região. Então, ele utilizou informações cartográficas da cidade, as ruas da cidade, a localização dos óbitos por cólera, e a localização dos pontos. Ele olhou para esse mapa, né, olhou para esse mapa impresso, né, e os rabiscos que ele fez, e olhou para ele e falou assim, nossa, deve ter alguma correlação entre os poços de água e o número de óbitos por cólera. Então, ele conseguiu reduzir drasticamente o número de casos de óbito de cólera depois dessa tomada de decisão, certo? Então, essa é tida como a primeira análise espacial por geoprocessamento, né? Análise em geoprocessamento. Esse aqui é um mapinha que foi construído pelo aluno meu, certo? O Igor Renan, foi aluno meu lá da graduação lá em Altamira. O Igor Renan, ele pegou o mapa de Londres e fez o mesmo procedimento. Ele mapeou, localizou todos os pontinhos onde tinham casos de cólera e fez uma análise utilizando kernel, né? E ele conseguiu perceber a intensidade, né, desses pontos de cólera. Vejam que esses poços, eles estão na área azulzinha, né? Então, tem uma baixa ocorrência de morte próximo deles aqui, né, desses que estão em azulzinho. Mas esses dois aqui, ó, eles estão entre média e alta, né? Entre média e alta. Então, seriam poços, esses aqui, por exemplo, poderia ser cortado também, e esses outros deixar habilitados para dessedentação das pessoas, né? Então, esse é um exemplo de uso do geoprocessamento para análise espacial, né? E é a coisa mais importante que tem que ser feita por geoprocessamento, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa que a gente tem que entender, né? Que a análise espacial ela torna de fato explícito o que está implícito. Nesse caso que a gente viu, a gente não sabia não tinha essa informação sobre a água relacionada aos casos de óbito de cólera, mas o mapa conseguiu te mostrar, de fato, essas informações, né? Essa relação entre água, né? A água contaminada, né? A água contaminada com o número de óbitos de casos de cólera. Então, as análises espaciais, elas também necessitam, e eu já falei isso para vocês, ela necessita de especialistas com fundamentos, os conceitos e as teorias de forma sólidas, consolidadas, né? Os especialistas, eles têm que fazer uma análise espacial, mas os conceitos que norteiam a sua ciência, eles têm que ser conceitos muito bem entendidos, muito bem compreendidos, para poder que as análises cheguem a resultados adequados. Então, a análise espacial, ela fundamenta-se em conceitos e teorias sólidas, tá? Os princípios fundamentais tendem a persistir por muito tempo. A versão do software, nem tanto. Então, é muito comum as pessoas tentarem aprender a utilizar um programa em específico e não estudarem a teoria que fomenta esse programa. E aí, quando há uma mudança de versão, né, o programa sai da versão 3 para a versão 4, ou da versão 10 para a versão 11, ou simplesmente o especialista, ele faz assim, não, eu não quero mudar de versão, eu quero continuar na mesma versão, desatualizada, porque eu não consigo mexer na outra versão, não consigo utilizar a outra versão, e às vezes ele não consegue utilizar somente porque não entende os conceitos que estão por trás, né, que constroem aquele software. Então, é por isso que a nossa disciplina ela é teórica e ela é prática, né, porque eu quero que vocês também entendam um pouco sobre
os conceitos, né, e as teorias que são consolidadas e que duram por mais tempo do que uma versão do software. Não é só apertar botão, né? Vocês vão ouvir essa expressão falada por outras pessoas. Não é só apertar botão, pessoal. Estou olhando para vocês agora, hein? Não é só apertar botão. Você tem que saber o porquê de apertar botão. Ai, ai, ai. Então, a análise espacial, a eficiência, né, dessa análise requer um analista inteligente e não apenas um computador potente. É claro que ter um computador potente ajuda nos processamentos, mas se eu não tiver um especialista que entenda os seus conceitos, que entenda as ferramentas, que conheça um leque variado de ferramentas e que, mais importante, que consiga perceber, fazer experimentações onde uma ferramenta que é utilizada para uma metodologia possa ser utilizada também para outras metodologias, ou então fazer uma reunião de ferramentas para atingir um determinado objetivo. Então, não é só saber executar, né? É o como fazer, sabe? É você ter a perspicácia de olhar, não, eu posso utilizar essa ferramenta para fazer isso. Não, mas eu também posso fazer essa mesma coisa com essa ferramenta e aí o procedimento fica mais rápido e mais preciso. Ou não é necessário usar essa ferramenta, eu posso usar essa ferramenta porque a escala de trabalho que eu estou, ela permite que eu use essa ferramenta, certo? Então, há uma relação entre teoria, prática, muito próxima, assim. Então, é necessário, de fato, que vocês entendam esses conceitos teóricos para que vocês consigam realizar uma prática de forma adequada e robusta, né, que não venha a ser questionada de alguma forma por outros especialistas, tá? Então, SIG é análise espacial. O que distingue um SIG de outros tipos de sistemas de informação? O que distingue o QGIS de um Excel, né? São as funções que realizam análise espacial, certo? Então, o Excel trabalha com banco de dados. O Access trabalha com banco de dados da família da Microsoft. Trabalha com banco de dados também. E eles fazem análises estatísticas, né? Análise das informações que são coletadas no mundo real. Só que o SIG, o QGIS, o que se diferencia é que ele consegue fazer análise espacial. Então, o posicionamento das informações influenciam no resultado, no seu objetivo. Então, as análises espaciais criadas pelo geoprocessamento, né, essas funções utilizam os atributos espaciais e não espaciais das representações das informações dos dados armazenados no banco de dados espacial, modelando os objetos e fenômenos do mundo real, seus aspectos ou parâmetros. Então, a análise espacial construída dentro do sistema de informação geográfica, ela vai usar tanto as características espaciais daquele fenômeno, daquele objeto, que foi armazenado dentro do banco de dados, como também as características não espaciais. As tabelas de atributos também vão ser relacionadas dentro de uma análise espacial. Então, ele consegue, além das informações não espaciais, fazer análise das informações espaciais. E é isso que vai diferenciar um SIG de um outro sistema de gerenciamento de banco de dados de informações. Então, perguntas respondidas por um SIG, adaptado de McGill em 1991 e Câmara e outros, né, 2001. Perguntas. O que está, né, que exprime uma condição? Então, ele coloca como exemplo qual a população dessa cidade. Então, um banco de dados, ele pode informar para você qual é a população dessa cidade. E ainda mais, ele pode dizer, por exemplo, te dar uma condição futura. Né? Ele pode modelar, pode indicar uma tendência de como seria essa cidade no futuro, né? Como ela poderia se expandir. Uma condição de análise, outra análise é a localização. Onde está?
quais as áreas de declividade acima de 20%? Então, usando, por exemplo, dados do SRTM, eu consigo estabelecer um mapa, construir um mapa de declividade, e a partir desse mapa de declividade eu consigo fazer uma consulta e identificar quais são as áreas onde tem uma declividade acima de 20% e que essa declividade, de fato, influencia, por exemplo, na mecanização agrícola, certo? Então, a localização é uma das perguntas, né, uma das perguntas que podem ser feitas e serem respondidas por um SIG. A tendência, o que mudou, esta terra era produtiva 5 anos atrás, nessa terra tinha algum tipo de uso há 5 anos atrás, então eu posso utilizar imagens de satélites de anos diferentes e posso comparar o tipo de uso da terra de uma determinada época com o tipo de uso atual dessa terra. E ver os vetores, por exemplo, dessas mudanças, do que mudou, né? Para que mudou. Roteamento, né? Uma análise que pode ser feita por geoprocessamento. Por onde ir? Olha, o roteamento é o tipo de análise que quem usa o Google Maps, de alguma forma, ele faz isso a todo momento, né? Então, quando você pede para ir de um local para o outro, você estabelece uma rota. Então, qual o melhor caminho para o metrô? Nesse caso, não qual o melhor caminho para construir a linha de metrô, né? Qual o melhor caminho para construir uma linha de metrô? Então, para construir uma linha de metrô, é provável que tenha alguns parâmetros que tenham que ser atendidos. É melhor que seja numa área mais plana, que tenha um determinado tipo de solo, que passe por uma região onde tenha uma grande população para ser atendida. Então, são alguns critérios que podem ser estabelecidos para criar uma linha de metrô. E você consegue fazer isso utilizando várias informações cartográficas, por exemplo, tipo de solos, informação de população, e outras que podem ser utilizadas para construir o caminho de metrô. Padrões. Qual o padrão? Qual a distribuição de dengue em Fortaleza? Esse padrão também foi falado por John Snow, né, naquele mapa epidemiológico. Né? Ele conseguiu perceber um padrão naquele mapa. Então, qual a distribuição de dengue em Fortaleza? Por quais bairros se distribui a dengue? Por quais bairros, em quais bairros teve uma maior incidência de casos de dengue ou de casos de Covid-19? A população desse bairro, ela qual a renda per capita da população desse bairro? Há uma relação entre números de casos de Covid e renda per capita? Será que nos bairros onde há uma alta renda per capita, o número de casos de óbitos por Covid é maior ou é menor? Quais são as relações que a gente pode estabelecer nesse padrão de distribuição dos casos de Covid? E por último, né, em uma das últimas, ou pelo menos a última proposta por Maguire e Câmara, são os modelos. O que acontece se? O que acontece se? E aí a pergunta, exemplo, qual o impacto do clima se desmatarmos a Amazônia? Qual a influência da floresta amazônica na retenção, né, dos gases de efeito estufa? Então, se há um aumento da quantidade de gases de efeito estufa, se esse aumento de gases de efeito estufa influencia no clima, se eu desmatar a Amazônia ou a área que eu desmatar da Amazônia, ela impacta também, de alguma forma, nesse clima. Então, quanto mais eu desmatar, mais teria efeito nesse clima. Isso é algo que pode ser modelado. Isso é algo que pode ser modelado. O que acontece ou o que está acontecendo quando a gente desmata a Amazônia para expandir a agropecuária, com a desculpa de expandir a agropecuária. Que não venham me processar por isso. Então, há algumas análises espaciais que podem ser feitas pelo sistema de informação geográfica
E aqui a gente vai trabalhar somente com parte dessas análises espaciais, até porque, como eu falei no início, essa disciplina é uma disciplina básica, é uma disciplina de geoprocessamento introdutória. Então, a gente vai trabalhar com algumas operações que são possíveis de serem realizadas em geoprocessamento, certo? Então, a gente vai entender alguns desses conceitos que estão relacionados. Então, quais seriam essas operações? Operações local, ou a gente pode também chamar de pontuais, operação de vizinhança, operação entre áreas, operações utilizando um predicado espacial, operações por carries e operações métricas. E a gente vai dar uma olhadinha agora, vai passar a olhar todos esses tipos de operações. Então, operações por local, operações pontuais, né? Então, esse tipo de operação produz informação em função somente da localização do objeto, né? Do objeto, fenômeno estudado. Não considera o seu entorno. Então, ele olha só para o objeto, né? Ele não olha para o que está no entorno desse objeto. Então, a posição desse objeto em si, certo? Então, há uma especialização desse procedimento, dessa operação local, e essa especialização pode ser classificada, né, categorizada por reclassificação, operações por local booleana e operações por local equações matemáticas. A reclassificação, ela transforma a informação baseado em um critério, é comum em processos de agrupamento de classes em níveis hierárquicos superior ou classificação de pixels por intervalos de níveis digitais, como altitude, reflectância, dentre outras informações. Então, é comum a gente, por exemplo, unir classes utilizando esse processo de reclassificação. Então, por exemplo, eu vou citar aqui algumas classes que a gente poderia unir. Pastagem, agricultura perene, agricultura intermitente, essas três classes, elas poderiam ser muito bem agrupadas na classe agricultura. Agropecuária, poderiam ser agrupadas nessas três classes. Então, isso é um processo que a gente chama de processo de agrupamento hierárquico. A gente tem uma hierarquia, a classe a agricultura estaria numa hierarquia maior e teria uma especialização dessa classe, nas três que eu citei. E um outro processo seria esse processo de reclassificação dos pixels. Então, a gente consegue fazer isso em imagens, né? Esse é o procedimento que é feito em imagens de satélite. Então, cada pixel ele tem um nível digital, uma informação digital, e esse número, né, pode ser refletir, na verdade, a altitude ou refletir a informação que foi emitida pelo objeto pela energia eletromagnética, né, que a reflectância desse objeto. Pode ser, por exemplo, essas informações. E elas podem ser reclassificadas. Então, eu posso agrupar informações que estão variando de 0 a 10 em uma classe, de 10 a 20 em outra classe, de 20 a 30 e assim sucessivamente. Isso seria um processo de reclassificação. Essa imagem busca exemplificar esse processo de classificação. Então, vejam que eu tenho uma informação que ela pode ser tanto vetorial como matricial, tá? Essa informação. Eu tenho duas classes, né? Tenho, na verdade, três classes aqui, amarelo, vermelho e azul, né? Cian. E eu posso tanto reclassificar e construir uma camada de pontos, certo? Então,
Essas classes amarelo, os pontos viram a informação 10, o vermelho vira a informação 20 e o cian a informação 40. Ou então eu posso fazer um processo de reclassificação, e aí utilizando essa outra opção aqui. Essas duas classes, 10 e 20, né, eu vou dizer que é uma mesma classe e 40 é uma classe diferente. Então, há um processo de reclassificação e de ajuste, um processo de reclassificação tanto em níveis digitais como em hierarquização. Então, há um agrupamento dessa classe, né, dessas duas classes que estão próximas aqui, 10 e 20. Um processo booleano, e é algo que a gente usa muito em geoprocessamento, sabe? Tem por trás, assim, dos processos, se você for atrás, são procedimentos booleanos. Então, a gente utiliza esses procedimentos booleanos, né, num processo pontual, né, de análise espacial quantitativa, a partir de regras, né, que especificam um conjunto de condições a serem aceitas. As regras são essas aqui, ó. Opa. And, not, or sure. E quais são essas condições? Então, eu tenho um polígono, não sei se vocês conseguem perceber, mas eu tenho um polígono quadrado e um polígono circular, um círculo e um quadrado. Quando eu coloco como regra do cruzamento dessas informações AND, então vai aparecer a interseção desses dois polígonos. Quando eu coloco a regra NOT, vai aparecer, ele vai cortar o polígono, né? Vai cortar esse baseado no círculo, certo? E vai aparecer como resultado o que não pertence, né? É o que não pertence do quadrado, o que não intersecciona com o círculo. O OR, ele agrupa as duas camadas, né? Então, o quadrado e o círculo ele vai ser agrupado. E o shore é uma diferença entre os dois. É o que está presente, não está presente no círculo e não está presente no quadrado. Então, a interseção, que é esse daqui, ó, ela é retirada do resultado final. Então, é muito comum a gente fazer isso. Por exemplo, esse AND, quando a gente faz um procedimento de recorte de informações, a gente tem um polígono que vai fazer o recorte. E esse polígono, ele recorta a outra informação e só vai estar dentro, o resultado vai ser somente o que está dentro do polígono de recorte. Isso. Um outro processo citado em operações pontuais, locais, é o que a gente chama de equações matemáticas. Então, eu tenho aqui duas informações matriciais, duas imagens, né? Então, eu tenho uma imagem do vermelho, certo? E do infravermelho, do espectro eletromagnético, né? Duas imagens da banda do vermelho e do infravermelho. E eu posso fazer um cálculo matemático e encontrar um índice muito conhecido, o NDVI, é um índice de vegetação normalizada. Então, para encontrar o NDVI, a gente faz um procedimento matemático, que é somar, na verdade, subtrair a informação do infravermelho pela informação do vermelho, e depois dividir esse resultado pela soma do vermelho com o infravermelho. E o resultado dessa equação é esse aqui. Então, eu somei, eu subtraí uma imagem da outra, depois eu somei essas imagens e dividi, certo? Então, através de uma equação matemática, eu consigo obter uma outra informação. Então, vejam que o NDVI, a ideia do NDVI é ressaltar a vegetação. Então, eu consigo identificar
com mais precisão quais são os locais que têm vegetação e quais são os locais que não têm vegetação, e eu consigo também delimitar com maior precisão os locais de água, né? Eu consigo identificar claramente onde tem água e onde não tem água, a vegetação e as mudanças no uso da terra. Bom, a gente viu as análises espaciais do tipo local, operações locais. Agora a gente vai ver operações por vizinhança. Então, na operação por vizinhança, é produzida informação em função da localização do objeto, fenômeno estudado e o seu entorno. Então, o que vai diferenciar do processo pontual é que a análise não vai olhar somente para o local do objeto, ela também vai olhar para o seu entorno. Então, a gente pode dividir em dois processos, por exemplo, um processo de filtragem em imagem e métodos de interpolação espacial. E aí, a gente vai citar o vizinho mais próximo, polígono de Voronoi, o red spot ou a densidade de kernel. Então, o vizinho mais próximo, por exemplo, eu tenho aqui os polígonos de Voronoi, ou Thyssen, né, que foram construídos a partir desses pontinhos aqui, ó. Todos esses pontinhos, eles têm uma informação numérica. E a partir na verdade, eles estão categorizados. Cada pontinho desse é categorizado. E os polígonos de Voronoi, a gente chama também de polígonos, o vizinho mais próximo, ele delimita o espaço a partir da posição desse polígono. Então, o polígono referente a esse pontinho aqui, pisca, a esse pontinho vermelho, certo? Esse polígono aqui todo é mais próximo desse pontinho do que desse outro pontinho. Então, a delimitação desses polígonos, do polígono de Voronoi, leva em conta a localização e a distância, né, o entorno desse ponto. Então, o que está mais próximo desse ponto é delimitado como um polígono desse ponto. Então, a partir da posição, é como se eu tivesse aqui, ó, tenho esse 3 aqui e esse daqui, né, 391 e 701. Então, eu passo, opa, meu querido, volta. E eu faço uma delimitação aqui, ó, mais precisa dividindo o território de um pontinho e de outro pontinho, tá? Era para ter sido bem retinho. Bom, o outro, eu acredito que quem gosta de futebol já deve ter visto isso na TV, pelo menos na Copa do Mundo, na última Copa do Mundo, eu acho que utilizaram muito isso, seriam os mapas de calor ou a densidade por kernel, né? Densidade de kernel. Então, esse mapa de calor, ele é construído com o posicionamento do jogador de futebol, né? Então, pega um campo de futebol, há uma delimitação da área desse campo de futebol e por onde o jogador passa. Então, esse GPSzinho que está posicionado no jogador, ele vai mapear o posicionamento desse jogador. Então, por todo local que ele passar, ele vai coletar uma informação de coordenada. Vai coletar, e quando estou fazendo esse movimento, é porque é a relação entre a posição do jogador e os satélites que estão em órbita, ele vai fazer uma coleta de informação. Então, ele está fazendo coleta de informação, eu não sei qual é o intervalo de coletas, mas no intervalo, né, constante, ele vai fazendo essas coletas. E depois que ele faz essas coletas, cada pontinho que foi coletado, a gente pode fazer essa densidade de kernel, né, e ver onde há uma maior intensidade de pontos, né, locados. Então, no caso aqui do Fagner, jogador do Corinthians, né, vai Timão, é isso aí. O Fagner, ele é um lateral direito, né? Isso é um lateral direito. Então, é costume o lateral direito atuar mais na lateral direito, e como ele é um defensor, ele também atua muito na área, né, fazendo defesas. Então, em jogos onde o Corinthians só ataca,
né, só ataca mesmo, o lateral, ele pouco vai atuar na área de defesa. Mas se ele for muito atacado, se ele for muito atacado, um jogo onde o Corinthians está jogando mal, por exemplo, e ele for muito atacado, ele vai atuar muito na área de defesa. Então, vai ter uma mudança de intensidade dessas cores no mapa. Outras opções, na verdade, uma outra operação que pode ser feita. A gente está falando sobre operações de vizinhança, agora operações entre áreas. A gente não teve uma marcação, esqueci do slide para fazer essa marcação, mas a operação entre áreas das informações. Então, essa operação entre áreas, ela interrelaciona áreas de objetos e ou fenômenos. Então, eu tenho um conjunto de objetos, né, ou fenômenos. Então, classes, ó, tenho 3 classes aqui, 2 classes nesse objeto e mais 3 classes nesse objeto. Então, são classes totalmente diferentes. A interrelação entre essas classes, de alguma forma, e aí pode ser uma soma simples ou mesmo uma soma mais complexa, né, uma equação mais complexa, a interrelação entre elas surge um outro objeto, certo? Uma outra informação. Então, a relação entre esses 3 fenômenos, entre esses 3 objetos, gerou um outro resultado. E isso é muito comum em vários mapas produzidos. Por exemplo, tem os mapas de vulnerabilidade ambiental, né, produzidos pela geografia, muito produzidos pela geografia e outras áreas. Mas quem trabalha com planejamento ambiental acaba fazendo mapa de vulnerabilidade ambiental. É isso. A grosso modo, cruzar informações diferentes, componentes diferentes, e chegar a um outro resultado, um outro resultado. A grosso modo. Operações por predicado espacial. São as operações topológicas, tá? Então, são análises dos relacionamentos espaciais entre os elementos ponto, linha e área. Então, eu faço uma relação entre ponto, linha, área, pode ser ponto, ponto, linha com linha, área com área, e também pode ser, e também é muito comum a gente fazer relações entre ponto e área, linha e ponto, entre esses formatos, né? Essas formas de representação do mundo real. Então, utilizam os predicados espaciais toca, isso daqui são os predicados, tá? Esses são os predicados. Toca, dentro de, cruza, sobrepõe e disjuntos. Esses predicados, né, foram propostos por Clementine et al. Em 1993, a Pud Câmara et al. 2001. Há outros autores, na verdade, há outras propostas de predicados, tá? Mas eu entendo essa proposta de Clementine como a mais globalizante, assim. Eu entendo, mas vocês podem fazer a leitura do livro e vocês vão ver que tem outras propostas de predicado, tá? Então, o que seriam essas propostas de predicado? Essas figuras tem no livro de vocês, tá? Então, predicado espacial. O predicado espacial quando toca, né? Quando uma informação toca na outra. Eu posso fazer uma pergunta, por exemplo, eu tenho um polígono e eu quero saber quais são os polígonos que tocam esse polígono. Então, o software, ele consegue, a partir de operações topológicas, dizer qual o polígono que toca esse polígono aqui que eu vou clicar em vermelho. Qual o polígono que toca esse polígono que eu cliquei em vermelho? Esse polígono. E aí ele vai selecionar todos os polígonos que tocam esse polígono. E a possibilidade de tocar, ele pode tocar uma linha inteira, ó, certo? Na verdade, um segmento de reta inteiro aqui, ó, ele pode tocar a linha inteira aqui. Mas ele pode tocar só um vértice, né? O polígono pode tocar só um vértice. Ou, no caso, se a gente fizer essa função para linhas, essa linha pode ser tocada por um vértice, ou nesse caso aqui, também por um vértice, né? Tocada por um vértice. Nesse caso aqui, ela toca, mas não cruza, tá? Pode ser uma relação entre
polígono e linha, né? Polígono e linha. Então, esse polígono toca a linha. Esse polígono toca a linha somente num vértice. Há um toque de linhas e polígono aqui, vértice com vértice. Então, o vértice do polígono, esse vértice do polígono toca o vértice desse outro polígono. Tá? Há uma relação também polígono-linha e linha-polígono, linha-ponto, desculpa, e linha e ponto-polígono. Então, o ponto toca o vértice dessa linha, o ponto toca o vértice desse polígono. Tá? Então, esse é o predicado espacial toca. Então, a gente consegue fazer isso, um dos operadores, dá para fazer isso com consultas espaciais. Né? No módulo de consulta espacial, a gente consegue utilizar essa função toca. O outro predicado espacial, dentro de, né, o que está contido. Né? Então, uma relação polígono-polígono. Então, esse polígono está contido, está dentro desse outro polígono. Esse polígono está dentro desse outro polígono, apesar de ter uma relação de toque aqui. Ó. Ele está tocando, mas ele não ultrapassou, né, esse polígono. Se ele tivesse ultrapassado, ele já não estaria dentro de, só tocaria, de fato, o polígono. Tá? Polígono linha, então, estar dentro desse polígono linha, estar dentro desse polígono linha, tá aqui uma linha de novo, o polígono está dentro dessa linha, e há também uma relação de dentro, que pode ser, até certo ponto, confundida com tocar, né? Então, a linha, esse nó, esse pontinho, ele está dentro dessa linha. Então, a diferença aqui é que aqui são os vértices, né, os nós, e esse aqui seria um outro nó. Então, estar contido é tocar, né? Na verdade, seria o ponto tocar esse segmento de reta que é ligado por esses dois nozinhos. O ponto está contido dentro do polígono. A gente faz muito isso daqui. Eu costumo fazer muito. Né? Saber o que está contido, quais os pontos que estão contidos dentro do polígono. E o ponto dentro de um ponto seria um ponto sobre o outro. Né? Sobre o outro. Um vértice sobre o outro está dentro do outro, ou de fato toca. Né? E aqui o restante dos predicados espaciais. E aqui o cruza, sobrepõe e o disjunto. Tá? Quando cruza, duas linhas se cruzando, um polígono e uma linha se cruzando, ela pode cruzar e não atravessar o polígono, né? Não cortar o polígono, mas ela pode cruzar também e atravessar esse polígono. Sobrepõe é quando parte desse polígono está sobre um outro polígono, quando parte da linha está sobre a outra linha, e aqui um outro formato de sobreposição, né, também parte da linha em cima da outra linha. Aqui só um trecho, né? Aqui é um toque só da parte final das duas linhas, da linha 2, a linha 2 seria essa, e a linha 1 seria isso aqui, certo? Então, há um toque entre a parte final, né, os segmentos de reta final dessas duas linhas. Tá? E aqui há um toque, depois uma continuação dessa linha, né? Ela é assim e outra assim. Ok. Disjunto é quando não toca, né? Não toca, não sobrepõe, não cruza, não está dentro, está disjunto. Então, são polígonos que estão separados um do outro, são linhas que estão separadas do polígono e são pontos que estão separados dos pontos. Então, polígono-ponto também. Né? Se você fizer uma relação polígono-ponto, são os pontos que estão separados do polígono. Então, esses são operações por predicados espaciais. Então, como exemplo, aqui eu trouxe uma seleção espacial, só para mostrar para vocês os polígonos que tocam Altamira. Então, esse polígono em amarelo, nesse primeiro mapinha do Pará, é o município de Altamira. Quais são os municípios que tocam Altamira? Eu fiz essa pergunta. E ele selecionou todos os municípios que tocam o limite territorial de Altamira.
Junção espacial. O termo junção espacial é empregado por analogia à operação de junção em banco de dados não gráficos. Então, o que seria essa junção em banco de dados não gráficos? Eu ter uma tabela e conseguir juntar essas duas tabelas a partir de uma chave, né, de interrelação. Então, eu tenho uma tabela com o nome dos municípios e com o código dos municípios. E tem uma outra tabela com o código dos municípios e a informação de população dos municípios. Então, eu consigo juntar essas duas tabelas a partir dessa chave código, né? Dessa coluna código, eu poderia juntar, e aí eu teria como resultado uma outra tabela com as informações do nome do município, do código, do nome do município e da população desse município. Então, a junção espacial se baseia nisso, juntar duas informações. Mas essa junção espacial vai ser feita não por uma informação do código da tabela, né, uma informação dentro da tabela, mas da informação espacial. Então, coisas que estão umas sobre outras, elas vão ser unidas, né? O que está contido, o que está uma sobre a outra vai ser unido. Então, a operação compara dois objetos, fenômenos, em acordo com um predicado espacial e atualiza os atributos não gráficos no banco de dados. Então, eu tenho uma informação de localização das sedes municipais de um município. E tenho a informação do limite territorial, né, dos municípios. Então, essas duas informações, elas também têm um banco de dados. Por exemplo, no banco de dados da sede, eu tenho as informações do nome dessas sedes municipais. E no banco de dados do município, eu tenho informações de população, da população urbana, da população rural. Então, com essa junção espacial, eu consigo unir essas duas tabelas, mesmo sem ter uma informação que unam essas tabelas, porque eu vou unir a partir da informação espacial, certo? A partir do predicado espacial. E nesse caso, geralmente a gente utiliza o predicado espacial está contido, né, o dentro dele. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo de uma junção espacial. Aqui é um exemplo de uma tabela, né, de uma planilha, mas uma planilha em texto, né? Está separado por ponto e vírgula. Então, essa coluna ID, de identificador, ID 01, 02, 03, o tema amarelo, vermelho, ciano, certo? Então, representa esse conjunto de dados espaciais. Esse conjunto de dados espaciais do tipo ponto, essas informações estão aqui, ó, ID 01, o 01 é o 10, o 02 é o 10, o 03 é o 20, o 04 é o 40. Eu vou relacionar espacialmente essas, vejam que até daria para utilizar esse ID, mas só que não representam a mesma coisa, né? Não é o mesmo código, são temas diferentes. Eu vou cruzar essas informações e vou criar uma nova informação unindo essas duas tabelas. Então, vejam, a característica amarelo, ela vai pertencer agora ao 10 e ao 10 aqui, ó. A característica vermelho vai pertencer ao número 20 aqui. A característica ciano vai aparecer também no número 40. Esse é o cruzamento que foi feito espacial. E o resultado da tabela vai ser esse aqui, ó, ID 01, número 10, amarelo. 2, 10, amarelo. 3, 20, vermelho. 4, 40, ciano. Então, uma relação, uma junção espacial utilizando um predicado espacial. Seria o que estava contido dessa informação numérica, dessa informação pontual, o que estava contido dessa informação pontual dentro desse polígono amarelo, né, recebeu as características do polígono amarelo. O que estava dentro do vermelho recebeu as características do polígono vermelho, do azul recebeu as características do polígono azul. Operações por carries. É a seleção, né, e atualização dos atributos não gráficos. Então, quando a gente tem uma informação espacial, a gente, principalmente um shapefile ou um outro tipo de banco de dados não gráfico,
a gente pode fazer consultas a partir dessas informações não gráficas, né? Que não são um desenho, né? Então, uma tabela com informações do nome dos municípios, ela está atrelada a um limite territorial, mas é uma informação não gráfica, né? A gente entende como uma informação não gráfica. Então, essas operações por queries, eu consigo fazer consulta nesse banco de dados, né? E no caso, o GVSig, o QuantoGIS utiliza o SQL para poder fazer essas consultas, e essas consultas são construídas baseado em ferramentas, né, que estabelecem algum tipo de restrição. Então, eu posso dizer, eu quero identificar o município Belém na base de dados. Então, eu coloco lá, município igual Belém. E aí ele vai me retornar de forma gráfica qual o município que tem o nome Belém. Então, quais são os municípios que têm população maior do que 20 mil habitantes? Então, ele vai fazer uma consulta no banco de dados. E como é que se expressa essa consulta no banco de dados? Eu coloco lá, população maior ou igual a 20 mil. E aí ele me retorna todos os municípios de forma gráfica, todos os municípios que têm a população maior ou igual a 20 mil, certo? Então, isso daqui é uma ferramenta de consulta, tá? Muitas vezes a gente não vê isso, mas quando você faz uma pesquisa no Google, por exemplo, ele, por trás do formulário que você preenche, né, se você já tiver preenchido um formulário, por exemplo, avançado, que ele te dá várias possibilidades de consulta, o que ele está fazendo é construir uma equação, uma restrição, né, baseado em atributos descritivos, que vai selecionar informações no banco de dados. Mas aqui no GVSig, ou no QuantoGIS, desculpa, no QGIS, por exemplo, essa daqui é o layout do QGIS, é uma janelinha do QGIS, a gente consegue, além de fazer a seleção, a gente consegue fazer a edição, a atualização de informações dos objetos e de fenômenos. Então, por exemplo, eu tenho uma informação de população e eu tenho uma informação de área, né, de um município. Eu posso utilizar essas duas informações e obter a densidade demográfica daquele município fazendo uma simples equação, né? Dividindo um pelo outro, uma informação pela outra. E eu consigo saber a densidade demográfica de cada município, certo? Com operações por query. Aqui tem um exemplo da junção por atributos não gráficos. Acho que vou até levar esse slide um pouquinho mais lá para frente, para explicar melhor para vocês, né? Então, essa daqui são duas tabelas, né? Uma tabela com informações dos municípios, do limite territorial dos municípios, e essa tabelinha aqui, ela tem informações do censo demográfico, tá? Então, eu tenho informações de população de todos os municípios no censo demográfico. Essas informações, elas não estão nessa tabela. Então, o que eu vou fazer é uma junção por atributos não gráficos. Então, eu vou utilizar esse geocódigo com esse código aqui, que é a mesma representação, na verdade, com esse daqui, ó, código do município com código do município, e vou juntar essas duas informações, e aí, como resultado, é esse aqui, ó. Eu tenho a tabela que eu tinha do banco de dados, acrescida do básico Pará, básico Pará, básico Pará, as variáveis que estavam na outra tabela. Eu já tinha exemplificado aqui para vocês. E aí a gente chega nas operações métricas, tá? As operações métricas, elas são regras, né, mais simples para determinar a menor distância entre dois pontos, né? Tem regras mais simples para determinar a menor distância entre dois pontos, que seria as métricas baseadas em Pitágoras, né? Ou a métrica da linha reta. Então, aqui tem uma representação desse polígono, né? Quem estudou o triângulo retângulo deve se lembrar. Então, eu tenho um espaço, né? Dentro desse espaço eu tenho dois pontinhos, o x1 e y1, e essa reta,
né, seria a hipotenusa. Então, os catetos opostos pela hipotenusa, a gente consegue estabelecer em uma linha reta e saber a distância entre esses dois, objetos. Algo que a gente tem que se atentar é quanto aos sistemas de projeção cartográfica que são utilizados. Então, há sistemas de projeções cartográficas que têm, na verdade, o sistema de projeção cartográfica, eles modelam, tem uma influência da curvatura da Terra. Então, quando você faz medidas longas, né, em uma escala planetária, por exemplo, essas medidas, ou então dentro do Brasil, né, se você vai fazer uma medida dentro do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, por exemplo, há uma interferência nessa curvatura da Terra nas distâncias, né? Isso porque a Terra não é plana. Né? Para quem tiver dúvida, a Terra não é plana, e uma das respostas para isso é que há uma diferença nessas medidas influenciada pela curvatura da Terra. Um outro elemento que interfere nessas operações métricas é que nem sempre a distância entre dois pontos, você vai fazer essa distância, vai percorrer essa distância em uma linha reta, né? Você tem que fazer curvas, né, para poder percorrer essa distância. E um outro problema também é que a superfície terrestre, ela tem modelados diferentes. Então, a superfície local também interfere nessas medidas, nessas operações de distância. E, por fim, tem uma relação com escala, né? Então, quando você vai fazer um mapeamento em escalas diferentes, você pode ter uma suavização das linhas na hora de construir, né, essas linhas. E isso se dá em acordo com a escala, então não é um erro, não é um erro, mas a gente tem que se atentar para não cometer esse erro no processo de medição. Então, eu tenho as mesmas áreas mapeadas, as mesmas vias mapeadas, mas algumas vias que foram mapeadas com uma suavização dessas linhas. Então, aqui, ó, linha vermelha e linha azul. Então, essa linha azul, ela tem menos vértices. Então, a diminuição da quantidade de vértices implica, né, nessa linha ser mais reta. Então, não tem essa suavidade aqui no percurso. Não faz uma curva. E aí interfere nas medições, certo? E a operação métrica, que é muito conhecida e muito utilizada também, que são as operações de faixas de distâncias, né? Ou também conhecidas como buffers. Os buffers, né, eles criam um polígono, né, baseado em distância. Então, a partir dessa linha, desse polígono, eles constroem um outro polígono baseado na distância. Então, por exemplo, se eu quero quero saber a área de proteção permanente de um rio, eu tenho aqui o rio, um trecho do rio, e essa distância, eu digo que a área de proteção permanente desse rio é de 30 metros. Então, ele constrói aqui um polígono de 30 metros de distância. Então, essa distância da linha para essa distância aqui limite seria 30 metros. E, ao mesmo tempo, aqui, ó, nascentes de rio, APP de nascente de rio, 50 metros. Ele constrói um círculo envolvente a esse pontinho, certo? Com esse APP. Área de amortecimento, né, de terras indígenas, área de proteção ambiental, de parques, tem área de amortecimento. Acho que a área de proteção ambiental não tem área de amortecimento. Mas área de amortecimento de 2 quilômetros, ele constrói uma área de amortecimento em unidade de conservação, terras indígenas, quilombos, certo? Ele poderia... É dessa forma que a gente constrói, a partir de faixa de distância de buffer. Então, é a construção de um ou mais novos objetos que identificam áreas que estão a uma certa distância dos objetos originais, tá?
E é isso.